Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Preâmbulo. O Código de Conduta Ética e Autorregulação reforça o compromisso de todas as instituições financeiras associadas à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, com o Sistema de Autorregulação Bancária, SARB. Criado por deliberação do Conselho Diretor da FEBRABAN, em 28 de agosto de 2008, o SARB estabelece padrões ainda mais elevados de conduta a serem seguidos pelas instituições financeiras signatárias, de modo que possam atuar de forma ainda mais transparente e eficiente, em benefício do segmento, dos consumidores e de toda a sociedade. Regido pelos princípios da integridade, equidade, respeito ao consumidor, transparência, excelência, sustentabilidade e confiança, o SARB reflete o compromisso do sistema financeiro no seu relacionamento com o consumidor, com a livre concorrência, responsabilidade socioambiental, prevenção de situações de conflito de interesses, prevenção à fraude, combate à lavagem de dinheiro e com a adoção de medidas voltadas à anticorrupção. Aliados a este Código de Conduta Ética e Autorregulação, o Sistema de Autorregulação Bancária também é regido por normativos de adesão voluntária pelas instituições financeiras signatárias, que se harmonizam à legislação vigente e possuem três principais eixos: relacionamento com o consumidor, responsabilidade socioambiental, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. O Código de Conduta Ética e Autorregulação representa um marco no fortalecimento do sistema de autorregulação bancária e um compromisso das instituições associadas à FEBRABAN com um sistema financeiro saudável, ético e eficiente. Público-alvo e abrangência. Este Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária é aplicável a todas as instituições financeiras associadas à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. A observância dos conceitos e condutas é obrigatória para as instituições financeiras associadas, bem como para as entidades que, embora não associadas, expressamente aderirem a este código mediante a assinatura do competente termo de adesão. O presente código não se sobrepõe à legislação e regulamentação vigentes, ainda que venham a ser editadas normas, após o início de sua vigência, que sejam contrárias às disposições ora trazidas. Caso haja contradição entre regras estabelecidas neste Código e normas legais ou regulamentares, essas últimas prevalecerão, sem prejuízo das demais regras contidas neste Código. As instituições associadas devem assegurar que o presente Código seja também observado por todos os integrantes do seu conglomerado ou grupo financeiro, que estejam autorizados no Brasil a desempenhar qualquer das atividades autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Tal obrigação não implica o reconhecimento, por parte das instituições associadas, da existência de qualquer modalidade de assunção, solidariedade ou transferência de responsabilidade entre estes integrantes. Entretanto, todas as referidas associadas estão sujeitas aos conceitos e condutas estabelecidas pelo presente Código. Conceitos. Para os efeitos deste Código, considera-se: ética, virtude caracterizada pela orientação dos atos das associadas segundo os valores do bem e da decência pública. Conduta, manifestação do modo como uma associada se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas, valores morais e éticos que seguem. Conflito de interesse, qualquer situação na qual a associada possa ter sua capacidade de julgamento e decisão afetada, podendo incorrer ou sugerir quebra do princípio de imparcialidade e favorecer seu próprio interesses, de terceiros ou ainda, de cunho político, em detrimento dos interesses e princípios da FEBRABAN. Compliance. Compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade, e fazer cumprir leis, diretrizes, regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado à reputação, ao risco legal ou regulatório. Corrupção. Toda e qualquer ação, culposa ou dolosa, que implique sugestão, oferta, promessa, concessão, formativa, ou solicitação, exigência, acetação ou recebimento, forma passiva, de vantagens indevidas, de natureza financeira, ou não, tais como propina, tráfico de influência e favorecimentos, em troca de realização ou omissão de atos inerentes às suas atribuições, operações ou atividades, ou visando a benefícios para si, ou para terceiros.
Instituições financeiras, pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme Lei nº 7.492/86, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Signatárias, todas as instituições financeiras associadas à FEBRABAN. Signatárias nível I, instituições financeiras signatárias a este Código de Conduta Ética e Autorregulação. Signatárias nível II, instituições financeiras signatárias que aderiram a pelo menos um dos eixos normativos do SARB. Signatárias nível III, instituições financeiras signatárias que aderiram a todos os eixos normativos do SARB. Capítulo 1 da Conduta Ética. Seção I, dos Princípios Éticos. Artigo 1º. As signatárias deverão observar os seguintes princípios éticos. Integridade, adotar em todas suas atividades, processos e relacionamentos as boas práticas de conduta, honestidade e retidão. Segundo, equidade, desenvolver um ambiente profissional e de mercado justo, digno e imparcial. Terceiro, respeito ao consumidor, tratar o consumidor de forma justa e transparente, com atendimento cortês e digno, de forma a garantir a sua liberdade de escolha e a tomada de decisões conscientes, bem como atender suas necessidades e as possíveis convergências de interesses. Quarto, transparência, prestar informações claras, exatas e suficientes em todos os relacionamentos e decisões tomadas, sempre em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Excelência, aperfeiçoar padrões de conduta, elevar a qualidade dos produtos e serviços de forma contínua e permanente. Sustentabilidade, atuar com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, respeitando leis e regulamentações, e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Sétima, confiança, manter em todos os relacionamentos, práticas que proporcionem um ambiente de credibilidade, segurança, boa-fé e lealdade. Seção 2ª do relacionamento com o consumidor. Artigo 2º. As signatárias reconhecem a vulnerabilidade do consumidor e, na implementação de suas políticas de relacionamento com clientes e usuários, comprometem-se com a convergência de suas práticas comerciais em relação às leis de proteção e defesa do consumidor, notadamente ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor e legislação complementar em matéria consumerista. Artigo 3º. As signatárias, em suas relações com consumidores e clientes, pautarão suas ações em valores organizacionais baseados na boa-fé, no tratamento justo, na transparência, no respeito à dignidade e harmonização de interesses, devendo oferecer produtos e serviços adequados ao seu perfil. Artigo 4º. As signatárias garantirão a liberdade de escolha dos consumidores, provendo informações completas e adequadas, que permitam a aquisição consciente e refletida de produtos ou serviços, e, de forma facilitada, garantir-lhes acesso aos processos de portabilidade quando de seu interesse. Artigo 5º. As signatárias comprometem-se com o cuidado permanente, para que as peças publicitárias e anúncios estejam livres de informações ambíguas, exageradas, capazes de induzir o consumidor em erro, ou ainda, que promovam a discriminação, desrespeito a valores ambientais ou explore a deficiência de julgamento. Artigo 6º. As signatárias observarão o mais estrito dever de cuidado e sigilo no tratamento de informações cadastrais, confidencialidade de dados pessoais, financeiros ou de qualquer natureza dos consumidores. Artigo 7º. As signatárias disponibilizarão canais de atendimento acessíveis a consumidores e clientes, atenderão suas demandas de forma tempestiva e atuarão de maneira a estimular os mecanismos alternativos de solução de conflitos e fortalecer a mediação por meio de seus canais de atendimento, destacadamente os canais de saque, serviço de atendimento ao consumidor e ouvidoria. Seção 3ª, da livre concorrência. Artigo 8º. As signatárias, em conformidade com a política de defesa da concorrência da FEBRABAN, comprometer-se-ão com a promoção de um ambiente de concorrência livre, honesta, justa e correta, visando o aprimoramento contínuo de produtos, serviços e eficiência.
Artigo 9º. As signatárias não admitirão impedimentos artificiais ou ilegais à entrada de novos concorrentes no mercado, ou à manutenção da atividade econômica de cada uma. Artigo 10. As discussões sobre quaisquer temas, que possam configurar práticas anticoncorrenciais, serão coibidas entre as associadas, assegurando-se um ambiente único e exclusivo para discussões dos interesses do sistema de autorregulação bancária e de todas as suas signatárias, sem exceção. Artigo 11. As boas práticas de mercado e as legislações nacionais e internacionais de livre concorrência deverão ser integralmente adotadas e cumpridas, proporcionando segurança a diferentes opções de oferta de serviços e produtos ao consumidor. Artigo 12. As signatárias coibirão e impedirão quaisquer infrações à ordem econômica que possam causar prejuízos aos fundamentos da livre concorrência no mercado financeiro. Seção 4ª, da responsabilidade socioambiental. Artigo 13. As signatárias valorizarão e incentivarão a preservação ambiental e o desenvolvimento social, estimulando um ambiente harmonioso, sustentável e inclusivo. Artigo 14. As signatárias, independentemente de sua localização, deverão valorizar e respeitar os valores culturais, históricos e tradições da localidade de prestação dos seus serviços e oferta de produtos, bem como a dignidade e a individualidade das pessoas em todos os relacionamentos. Artigo 15. As signatárias se empenharão na prevenção e não aceitarão quaisquer formas de trabalho forçado, involuntário, escravo ou em condição análoga, tampouco o uso de mão de obra infantil, em desacordo com a legislação e regulamentação vigentes, ou qualquer outra forma de trabalho contra a livre vontade ou escolha do indivíduo, bem como contribuirão ativamente para o combate e a erradicação de formas degradantes de trabalho. Artigo 16. Não serão toleradas nenhuma forma de discriminação, desrespeito e preconceito de qualquer natureza, seja de gênero, raça, religião, faixa etária, convicção política, nacionalidade, estado civil, posição social, condição física, entre outras. Artigo 17. Todas as formas de abuso de poder, condutas hostis e ou de intimidações como assédios, moral, físico, psicológico, judicial, entre outros, constrangimentos, depreciações, ofensas e ou ameaças não serão toleradas. Artigo 18. As signatárias se comprometem a promover ações de educação financeira voltadas ao crédito consciente e ao uso dos recursos disponíveis. Seção V, da conformidade com as leis. Artigo 19. As signatárias comprometem-se a trabalhar num ambiente ético, de respeito às leis, nacionais e internacionais, e às autoridades de todas as instâncias dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Artigo 20. As signatárias comprometem-se com a manutenção de políticas e práticas institucionais atualizadas e disseminadas de prevenção e combate a todas as formas de atos ilegais ou criminosos. Seção V, da prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. Artigo 21. As signatárias não deverão admitir prática que vise ocultar ou dissimular a origem, localização e disposição de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infrações penais. Artigo 22. As signatárias instituirão políticas rígidas de governança e cumprimento das normas voltadas à prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro, incluindo orientações e procedimentos para prevenir e detectar operações ou transações que apresentem características atípicas, devendo implementar e aprimorar continuamente mecanismos para evitar a realização de negócios com terceiros de reputação inidônea, incluindo agentes, consultores e parceiros de negócio que possam estar envolvidos em atividades ilícitas e cujos recursos sejam de origem ilegítima. Segundo, assegurar a existência de políticas e de controles que coibam falsificações ou adulterações de documentos, registros e aprovações. Terceiro, realizar o reporte de transações suspeitas para os órgãos competentes de acordo com os procedimentos vigentes, conforme diretrizes do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E quarto, enfatizar a importância de conhecer os clientes e colaboradores, bem como a notificação de atividades suspeitas. Artigo 23.
As signatárias cooperarão plenamente com os órgãos competentes em relação aos temas abordados, a fim de não serem utilizadas inadvertidamente, na qualidade de instituição financeira, como intermediária em algum processo tendente à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou manipulação de mercado. Seção 7ª, da Prevenção e Combate à Corrupção. Artigo 24. As signatárias não tolerarão e repudiarão quaisquer atos de corrupção, de qualquer natureza, em prejuízo do interesse público ou privado, nacional ou estrangeiro. Artigo 25. As signatárias manterão políticas e adotarão práticas institucionais de prevenção e combate à corrupção, em conformidade com elevados padrões de honestidade e integridade. Artigo 26. As signatárias cooperarão com as iniciativas nacionais e internacionais de prevenção e combate à corrupção. Artigo 27. As signatárias adotarão ações de prevenção e manterão controles para que aqueles que hajam em seu nome não pratiquem atos de corrupção. Artigo 28. As signatárias adotarão medidas corretivas em caso de suspeita ou identificação de algum ilícito cometido por aqueles que hajam em seu nome, comprometendo-se a aprimorar suas ações de prevenção. Seção 8ª, do relacionamento entre associadas. Artigo 29. As signatárias se empenharão em tratar de maneira respeitosa, igualitária e imparcial os demais participantes do sistema de autorregulação bancária da FEBRABAN, buscando, em suas interações, expressar opiniões livremente, cooperar, praticar o diálogo e acolher opiniões divergentes de caráter construtivo. Segundo, promover o ambiente de respeito mútuo quanto à manifestação de opiniões, a liberdade de escolha e às posições dos representantes, independentemente da instituição financeira associada, da função ou cargo que ocupem. Terceiro, não constranger e não se impor de forma autoritária nas discussões e tomadas de decisão. Quarto, respeitar os princípios de lealdade, cordialidade, boa-fé e transparência. Fornecer informações claras, objetivas, corretas e transparentes para que as discussões e tomadas de decisão contribuam para o fortalecimento da autorregulação bancária. Artigo 30. Na hipótese de identificação de situações de conflito entre as signatárias, as partes envolvidas se comprometerão a assumir, junto ao sistema de autorregulação, postura que seja alinhada à conduta ética prevista neste documento. Parágrafo único. O procedimento de resolução de conflitos entre as instituições financeiras signatárias, previsto neste artigo, será disciplinado em normativo específico da autorregulação bancária. Seção 9ª, das relações externas e interação com o poder público e autoridades. Artigo 31. As signatárias comprometem-se a manter diálogo, sempre que solicitado ou necessário, com as autoridades constituídas, em especial as que atuam na regulação, proteção e defesa dos consumidores, atentando-se às questões apresentadas e demonstrando postura construtiva na avaliação dos temas tratados, primando pelo aprimoramento contínuo da relação com os consumidores e cidadãos na prestação de serviços bancários. Artigo 32. As signatárias, salvo na condição de mandatária, não tomarão quaisquer decisões, ou assumirão compromissos perante fóruns, mídia, poder público ou autoridades, em nome do sistema de autorregulação bancária. Seção X, do controle da informação e confidencialidade. Artigo 33. As signatárias comprometem-se a possuir e atualizar periodicamente as políticas, procedimentos e controles que assegurem a integridade, legitimidade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações. Artigo 34. As signatárias assegurarão a privacidade das informações pessoais do consumidor, mesmo quando ele não for mais seu cliente. Parágrafo único. Serão observados os mais estritos padrões éticos no tratamento das informações pessoais do consumidor e eventual compartilhamento de informações deve ser realizado conforme previsto na legislação vigente, incluindo as hipóteses abaixo. Mediante determinação judicial, ou segundo, se o consumidor solicitar ou permitir revelar as suas informações. Seção 11, do conflito de interesses. Artigo 35. As signatárias devem agir de modo a prevenir ou impedir quaisquer situações que possam configurar conflito de interesses, tais como
e utilização de recursos ou reputação da Febraban para obter vantagens pessoais ou privilégios para a instituição financeira que representa, e segundo, realização de atividades ou influência externa que conflitem ou prejudiquem o cumprimento de suas responsabilidades. Capítulo 2 do Sistema de Autorregulação Bancária. Artigo 36. O sistema de autorregulação bancária é regido pelos seguintes instrumentos normativos: e Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Segundo, normativos aprovados pelo Conselho de Autorregulação, e terceiro, decisões da Diretoria de Autorregulação e do Conselho de Autorregulação. Artigo 37. As normas da autorregulação não se sobrepõem, mas se harmonizam à legislação vigente, destacadamente ao Código de Defesa do Consumidor, às leis e normas especificamente direcionadas ao sistema bancário, e à execução de atividades delegadas pelo setor público a instituições financeiras. Artigo 38. As normas da autorregulação abrangem todos os produtos e serviços ofertados ou disponibilizados pelas signatárias a qualquer pessoa física, cliente ou não cliente, e ainda, quando expressamente previstas, a pessoa jurídica. Seção I, da responsabilidades das signatárias. Artigo 39. São responsabilidades das signatárias do sistema de autorregulação bancária. E respeitar e fazer com que suas controladas e coligadas sujeitas a este Código respeitem as normas da autorregulação. Segundo, indicar um profissional com cargo estatutário, preferencialmente das áreas de ouvidoria, compliance, riscos, controles internos ou jurídico, para ser o interlocutor com a diretoria de autorregulação. Terceiro, disponibilizar e permitir acesso a informações para fins de verificação da aderência às normas do sistema de autorregulação bancária, sempre que solicitado. Seção 2 do Conselho das Signatárias. Artigo 40. O Conselho das Signatárias do Sistema de Autorregulação Bancária é composto pelos membros do Conselho Diretor da Febraban representantes das instituições financeiras. Artigo 41. Compete ao Conselho das Signatárias e deliberar sobre a composição do Conselho de Autorregulação e o modelo de adesão ao sistema de autorregulação bancária. Segundo, nomear os conselheiros setoriais e os conselheiros independentes, conforme disposto nos artigos 46 e 47. Terceiro, estabelecer eventual verba remuneratória para os conselheiros independentes. Artigo 42. O Conselho das Signatárias reunir-se-á assento agudo sempre que os interesses do sistema de autorregulação bancária assim o exigirem. Parágrafo 1º. A convocação do Conselho das Signatárias será feita pelo presidente do Conselho de Autorregulação com antecedência mínima de 5 dias, por meio de mensagem eletrônica para o endereço cadastrado junto à Diretoria de Autorregulação e mencionará o dia, hora, local e assuntos da pauta. Parágrafo 2º. O Conselho das Signatárias poderá ser convocado por iniciativa de metade das signatárias. Artigo 43. O Conselho das Signatárias instalar-se-á assento agudo em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 1/4, 1/4, das signatárias, e, em segunda convocação, com qualquer número. Artigo 44. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à reunião, sendo que cada signatária tem direito a um voto. Seção 3ª, do Conselho de Autorregulação. Artigo 45. O Conselho de Autorregulação é o órgão normativo e de administração do sistema de autorregulação bancária, composto por 16 conselheiros, sendo 8 conselheiros setoriais e 8 conselheiros independentes. Parágrafo único. Não haverá suplentes no Conselho de Autorregulação Bancária. Artigo 46. Os conselheiros setoriais são aqueles indicados pelas signatárias, sendo e 5 conselheiros indicados respectivamente pelas 5 maiores signatárias, segundo seu patrimônio líquido, e segundo os 3 conselheiros indicados mediante alternância entre as demais signatárias, que tenham aderido voluntariamente aos eixos normativos, nos termos do artigo 75. Parágrafo único. O conselheiro setorial indicado deverá ser profissional estatutário da respectiva signatária.
Artigo 47. Os conselheiros independentes são representantes da sociedade civil, de ilibada reputação e notório conhecimento dos temas tratados nas normas da autorregulação. Artigo 48. Os conselheiros setoriais nomeados pelo Conselho das Signatárias indicarão o presidente do Conselho de Autorregulação e o vice-presidente, que terão mandato de 2 anos, sendo permitida recondução. Artigo 49. O mandato dos conselheiros nomeados na forma do inciso 2º, do artigo 46 e do artigo 47, será de 2 anos, e a recondução admitida apenas para os conselheiros independentes. Parágrafo único. A solicitação de ingresso de novas signatárias no Conselho dar-se-á assento agudo mediante solicitação formal à Diretoria de Autorregulação e observará a ordem cronológica dos pedidos. Artigo 50. Os conselheiros permanecerão investidos em seus respectivos mandatos até a posse de seus substitutos. Parágrafo 1º. Caso um conselheiro setorial renuncie ou seja destituído do Conselho de Autorregulação, ele será substituído por outro representante da signatária, que o indicou em até 30 dias após o evento, e completará o restante do mandato outorgado. Parágrafo 2º. Caso a signatária renuncie ou seja destituída do Conselho de Autorregulação, a escolha da nova signatária respeitará a regra de alternância prevista no artigo 49. Parágrafo 3º. Ausência injustificada, por parte de um conselheiro, a mais de 2 reuniões consecutivas ou a mais de 3 reuniões alternadas em um período de 12 meses, implicará a perda do mandato. Artigo 51. Os conselheiros setoriais não farão jus a qualquer verba remuneratória ou reembolso em razão do desempenho de suas funções. Parágrafo único. Os conselheiros independentes poderão receber verba remuneratória e ser reembolsados por despesas diretamente relacionadas ao desempenho de suas funções, conforme determinado pelo Conselho das Signatárias. Artigo 52. Compete ao Conselho de Autorregulação e aprovar e deliberar alterações a este Código. Segundo, aprovar e instituir novos normativos, bem como deliberar sobre alteração de normativos vigentes. Terceiro, estabelecer, por meio de resoluções, as diretrizes, políticas e procedimentos do sistema de autorregulação bancária, incluindo: a. O modelo monitoramento e supervisão do sistema de autorregulação bancária. b. O selo da autorregulação. E c. O relatório anual contendo informações sobre as atividades desempenhadas e resultados alcançados pelo Conselho de Autorregulação e pela Diretoria de Autorregulação. Quarto, nomear e destituir o responsável pela Diretoria de Autorregulação. V. Firmar convênios com entidades setoriais. Vi. Decidir pela aplicação das sanções previstas neste Código. Sétimo, atuar como última instância decisória em procedimentos disciplinares iniciados em outros sistemas de autorregulação, em que a FEBRABAN participe e demonstre interesse, desde que haja previsão expressa para tal nas regras que disciplinam estes sistemas de autorregulação. E oitavo, deliberar sobre assuntos que entenda relevantes ao sistema de autorregulação. Artigo 53. O Conselho de Autorregulação reunir-se-á assento agudo, ordinariamente, no mínimo 4 vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses do sistema de autorregulação bancária assim o exigirem. Parágrafo 1º. A convocação do Conselho de Autorregulação será feita pelo presidente do Conselho com antecedência mínima de 5 dias, por meio de mensagem eletrônica para o endereço cadastrado junto à Diretoria de Autorregulação. Parágrafo 2º. O Conselho de Autorregulação poderá ser convocado por iniciativa de 3/5 dos conselheiros. Artigo 54. O Conselho de Autorregulação instalar-se-á assento agudo com a presença de no mínimo 3/5 dos conselheiros. Artigo 55. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à reunião, sendo que cada conselheiro tem direito a um voto. Parágrafo 1º. Em caso de empate, o presidente do Conselho de Autorregulação, ou, em caso de impedimento deste, o vice-presidente, proferirá o voto de qualidade.
Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho de Autorregulação constarão da ata da respectiva reunião. Parágrafo 3º. Terão assento nas reuniões do Conselho de Autorregulação, sem direito a voto, o vice-presidente executivo da FEBRABAN e o responsável pela diretoria de autorregulação, cabendo a este último elaborar as pautas e secretariar as reuniões. Artigo 56. Compete ao presidente do Conselho de Autorregulação convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Autorregulação. Artigo 57. Compete ao vice-presidente do Conselho de Autorregulação substituir o presidente do Conselho de Autorregulação em caso de impedimento. Seção 4ª, da Comissão de Autorregulação. Artigo 58. Os membros da Comissão de Autorregulação Bancária são responsáveis pela representação das signatárias junto ao Sistema de Autorregulação Bancária, bem como pela interlocução com a Diretoria de Autorregulação da FEBRABAN e com o Conselho de Autorregulação. Artigo 59. Compete à Comissão de Autorregulação e fazer cumprir as deliberações do Conselho. Segundo, realizar estudos e promover discussões relacionadas ao aperfeiçoamento do SARB, incluindo temas para futuros normativos. Terceiro, atuar de forma proativa e propositiva em temas relacionados à autorregulação, visando a representação dos interesses das signatárias perante o Estado, a sociedade e as entidades de regulação, supervisão e controle, bem como o fortalecimento do SARB. Quarto, aprovar o plano de trabalho da Diretoria de Autorregulação. V. Aprovar o plano de monitoramento e supervisão do SARB. Vi. Aprovar os critérios para abertura de averiguações preliminares. Sétimo, ouvida a Diretoria de Autorregulação, manifestar-se conclusivamente sobre a instauração de processos administrativos disciplinares por violação das normas de autorregulação bancária. Artigo 60. A comissão será composta por 18 signatárias, sendo e 5 representantes indicados pelas 5 maiores signatárias, segundo seu patrimônio líquido. Segundo 13 representantes indicados ad referendum do Conselho, em regime de alternância. Parágrafo 1º disposto no inciso 2º, aplica-se caso o número de signatárias supere as vagas disponíveis na comissão. Parágrafo 2º. Os representantes submetidos ao regime de alternância terão mandato de um ano, admitida até uma recondução por igual período, caso não haja interesse de ingresso na comissão por novas signatárias. Seção V, da Diretoria de Autorregulação. Artigo 61. A Diretoria de Autorregulação é o órgão executivo do Sistema de Autorregulação Bancária, subordinado ao Conselho de Autorregulação Bancária. Artigo 62. Compete à Diretoria Executiva da FEBRABAN prover infraestrutura operacional à Diretoria de Autorregulação. Artigo 63. Compete à Diretoria de Autorregulação Bancária e executar as deliberações do Conselho de Autorregulação Bancária. Segundo, elaborar propostas para o desenvolvimento do sistema de autorregulação bancária. Terceiro, orientar as signatárias quanto ao correto preenchimento dos relatórios de conformidade, aprovar o teor dos relatórios de conformidade, monitorando o cumprimento das obrigações ali consignadas, de acordo com a política definida pelo Conselho de Autorregulação. Quarto, desenvolver e gerenciar processos e sistemas, para monitorar a aderência das signatárias às normas da autorregulação. V. Registrar denúncias por parte dos consumidores, órgãos de proteção do consumidor e das instituições financeiras signatárias, notificar, ao presidente do Conselho de Autorregulação, indícios de violação ao Código de Conduta Ética, normas da autorregulação e inadequação nos relatórios de conformidade. Vi. Estruturar e manter, em página eletrônica própria, uma área especificamente destinada ao sistema de autorregulação, de forma a disponibilizar a lista das signatárias ativas e suspensas, b. o código, as regras e demais normativos, c. os pareceres e orientações sobre o código e as regras, d. o ementário dos julgados dos comitês disciplinares, e as informações relativas aos sistemas das signatárias para atendimento a consumidores, e f. um sistema para receber denúncias e manifestações do público em geral. Sétimo, participar de atividades e eventos relevantes ao sistema de autorregulação bancária.
8º, secretariar o processo de renovação do Conselho de Autorregulação. 9º, elaborar o orçamento referente ao sistema de autorregulação bancária, que comporá o orçamento da Febraban. Artigo 64. A Diretoria de Autorregulação, ouvido o Conselho de Autorregulação, poderá instituir e coordenar grupos de trabalho para efetuar estudos e promover discussões relacionados com o aperfeiçoamento e conhecimento do sistema de autorregulação, incluindo o conteúdo e a interpretação do Código e das regras e temas para futuros normativos. Parágrafo único. Os grupos de trabalho poderão ser compostos por representantes das signatárias, por membros de comissões técnicas da Febraban e por outros convidados, conforme a conveniência e os temas a serem tratados. Seção VI, dos selos de autorregulação. Artigo 65. Os selos de autorregulação bancária poderão ser concedidos às signatárias de nível 2º e 3º. Artigo 66. A concessão e a manutenção dos selos de autorregulação serão disciplinadas em normativo específico da autorregulação bancária instituído pelo Conselho de Autorregulação. Seção 7ª, do Canal de Registro de Demandas. Artigo 67. O sistema de autorregulação bancária contará com um canal de registro de demandas denominado CONTE-AQUI. 8º, do procedimento disciplinar. Artigo 68. O procedimento disciplinar aplicável às infrações a este Código e aos normativos do Sistema de Autorregulação Bancária observará o disposto no normativo SARB 006. Artigo 69. Nos procedimentos de supervisão e controle, serão observados a isonomia entre as signatárias e o devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 70. Fica assegurado às signatárias o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista e pedir a revisão de decisões. Artigo 71. Somente poderão ser recusados, mediante decisão fundamentada, os argumentos e as provas propostas pelas signatárias quando ilícitas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 72. Os procedimentos de supervisão e controle das normas da autorregulação bancária serão desenvolvidos mediante os seguintes atos: averiguação preliminar, AMAPA. 2º, processo disciplinar, PD. E 3º, revisão do processo disciplinar, RPD. Seção 9ª, das sanções. Artigo 73. O descumprimento deste Código de Conduta Ética e Autorregulação, bem como dos normativos do Sistema de Autorregulação Bancária sujeitam as signatárias a recomendação para o ajuste de sua conduta, encaminhada por meio de carta reservada. 2º, recomendação para o ajuste de sua conduta, encaminhada por meio de carta com o conhecimento de todas as signatárias, cumulada com a obrigação de pagar uma contribuição entre 1 e 10 vezes o valor da menor anuidade recolhida por uma associada da Febraban. 3º, suspensão de sua participação no sistema de autorregulação bancária, com a suspensão do uso do selo da autorregulação e do mandato de seu conselheiro no Conselho de Autorregulação, cumulada com a obrigação de pagar uma contribuição entre 5 e 15 vezes o valor da menor anuidade recolhida por uma associada da Febraban. E 4º, exclusão de sua participação no sistema de autorregulação bancária. Parágrafo 1º. A decisão levará em conta a gravidade da conduta, o impacto para o mercado, para a imagem da signatária e para o sistema de autorregulação bancária, além da reincidência. Parágrafo 2º. Na imposição de suspensão ou exclusão, o Conselho de Autorregulação estabelecerá o prazo e as condições a serem observadas pela instituição. Parágrafo 3º. A obrigação de pagar contribuição ao sistema de autorregulação bancária poderá ser complementada pela obrigação de custear ou adotar ações específicas para fortalecer a credibilidade do sistema financeiro perante o público em geral, limitada a 5 vezes o valor da menor anuidade recolhida por uma associada da Febraban. Parágrafo 4º. Reverterão em favor da dotação orçamentária do sistema de autorregulação bancária os valores arrecadados pela imposição das contribuições tratadas neste artigo. Parágrafo 5º. A decisão de exclusão do sistema de autorregulação bancária será referendada pelo Conselho das Signatárias.
Parágrafo 6º. As instituições financeiras signatárias, que aderirem aos eixos normativos do sistema de autorregulação bancária após a entrada em vigor deste Código, submeter-se-ão a um programa de integração, previsto no normativo SARB 020/2018, e estarão sujeitas à instauração de averiguações preliminares ou processos disciplinares, somente após o período de 3 anos da data de adesão. Capítulo 3º, da adesão. Artigo 74. A participação no sistema de autorregulação bancária dar-se-á acento agudo nos seguintes níveis de adesão: nível 1º, segundo, nível 2º e 3º, nível 3º. Artigo 75. Os eixos normativos de adesão voluntária são: relacionamento com o consumidor. Normativos que consolidam diretrizes e procedimentos para as boas práticas das instituições financeiras com seus consumidores. Segundo, combate ao financiamento ao terrorismo e prevenção à lavagem de dinheiro. Normativos que consolidam diretrizes e melhores práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Terceiro, responsabilidade socioambiental. Normativos que consolidam diretrizes e procedimentos fundamentais para as práticas socioambientais das signatárias nos negócios e na relação com as partes interessadas. Artigo 76. São consideradas instituições financeiras signatárias de nível 1º, as instituições financeiras associadas à FEBRABAN. Segundo, nível 2º. As instituições financeiras signatárias, que aderirem voluntariamente a pelo menos um dos eixos normativos do SARB previstos no artigo 75. Terceiro, nível 3º. As instituições financeiras signatárias, que aderirem voluntariamente a todos os eixos normativos do SARB previstos no artigo 75. Artigo 77. A adesão voluntária aos eixos normativos do sistema de autorregulação bancária dar-se-á acento agudo mediante assinatura de termo de adesão. Capítulo 4. Disposições gerais e transitórias. Artigo 78. Quaisquer questões oriundas do teor ou aplicação deste Código serão dirimidas pelo Conselho de Autorregulação. Artigo 79. Este Código entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.